Análise dos vetos presidenciais, como os do Marco do Saneamento Básico, desoneração da folha de pagamentos e a ampliação do auxílio emergencial, foi mais uma vez adiada, mas segue no radar, junto a outras pautas, como a análise do projeto de lei orçamentária anual de 2021 e a chamada PEC dos gatilhos, que visa conter o crescimento das despesas públicas. Sem uma definição diante dessas pautas, aumenta a tensão sobre a agenda fiscal e o risco do teto de gastos ser rompido, este que é a principal âncora fiscal do país. Para falar sobre as chances do novo regime fiscal ser violado no próximo ano, quais medidas teriam que ser tomadas para afastar o pior dos cenários para a economia brasileira e no que o investidor precisa se atentar para se proteger, hoje eu convido Jason Vieira, que é economista-chefe da Infinity Asset, e também o analista político da TC Mover, Leopoldo Vieira. Antes da gente começar, já deixa o seu like e, se não for inscrito no nosso canal, inscreva-se para não perder nenhum dos conteúdos incríveis que o TC produz. Leopoldo, eu começo contigo. Para a gente situar o nosso público, qual relação existe entre reformas como o Marco do Gás, a PEC dos gatilhos e os vetos presidenciais sobre o risco fiscal? Explica pra gente. Tudo bom, Melina? Tudo bom, Jason? Como vai? Então, o que é que essas pautas têm em comum? Elas têm em comum que, se nós fizermos reformas, nós vamos criar condições para a melhora fiscal e para o crescimento de investimentos sob liderança da iniciativa privada. Os vetos presidenciais que ainda estão pendentes, como o do Marco do Saneamento, a desoneração à folha de pagamentos e ampliação do auxílio emergencial, além do pacote anticrime, que já é um tema não econômico, diretamente, digamos, eles vão, a depender de serem derrubados ou serem mantidos, ajudar a potencializar essa perspectiva de investimentos com vistas a uma retomada mais acelerada aí da economia no pós-pandemia, né? E a PEC dos gatilhos, que está sendo elaborada com participação da equipe econômica, mas principalmente pelas mãos do senador Márcio Bittar, que é o relator da PEC, do Pacto Federativo, e o relator do orçamento de 2021, ela visa abrir o espaço no orçamento para que, no ano que vem e nos anos seguintes, o teto de gastos não esteja ameaçado de ser violado, né? Como a pressão, nesse sentido, cresceu nessa pandemia, sobretudo agora no segundo semestre. Então, eles juntos têm em comum a possibilidade de favorecer uma retomada mais forte, consistente e rápida da economia brasileira, com iniciativa, com hegemonia do mercado, ou, a depender do seu futuro, pode desmobilizar esse processo ou até atrapalhar, né? No caso desses vetos serem derrubados, a depender de quantos são derrubados e quantos ficam, não é? Como essas reformas aí são aprovadas, sobretudo essas constitucionais, administrativa, alguns aspectos da reforma tributária, né, que o governo enviou recentemente. Então, é isso que tem em comum todas essas pautas que foram preparadas para essa semana, mas como o risco fiscal, a tensão sobre o risco fiscal está grande, ainda existe muita situação política a ser feita, elas acabaram sendo adiadas aí pelo esforço concentrado que está havendo para afinar os últimos ajustes aí entre governo e Congresso, de modo a preservar as regras fiscais. Pois é, Jason, e num período recente, agora perguntando direto para ti, num período recente a gente viu o governo firmar um acordo de uma espécie de pacificação com os demais poderes e uma base governista no Congresso. Na sua opinião, isso permitiu com que o retorno das reformas voltasse, né? Com que as reformas, na verdade, voltassem para o centro da agenda? O centro da agenda, na verdade, ele se deslocou um pouco em certo momento, muito recentemente, por conta da pandemia, mas, obviamente, também mais recentemente, na perspectiva de remanejamento fiscal, que é um problema grave, no sentido de se dar abertura para maiores gastos. Isso foi o que suscitou uma
forte reação no mercado financeiro. O governo ele é atento a essas reações importantes do mercado financeiro e isso acabou por levar a essa pretensa pacificação. A gente sempre diz pretensa porque ela costuma durar pouco no Brasil. Nós tivemos até pouco recentemente o Maia em um embate quase que direto com o ministro Paulo Guedes, mas, ao mesmo tempo, sempre que se retornar o centro das atenções às reformas, este é o ponto importante. Nós precisamos das reformas para avançar de qualquer maneira. O Brasil tem uma necessidade histórica de que essas reformas sejam feitas, mas, principalmente, que haja uma continuidade do ciclo que foi iniciado em 2016. Foi positivo, deu a base para a reforma da Previdência. A reforma tributária ela é mais complexa, ela necessita mais discussão, porque tem exatamente junto com ela a discussão do Pacto Federativo e também junto com ela a discussão da reforma administrativa, ou seja, as reformas agora elas não conseguem andar sozinhas, todas elas de alguma maneira são muito conectadas e no fim todas elas têm a intenção de que em certo momento a questão fiscal seja mais equalizada. Agora uma pergunta para vocês dois, sintam-se à vontade para responder os dois, inclusive. Ontem, né, na terça-feira, a Moody's publicou um relatório dizendo que a economia brasileira parece ter atingido um piso e que a contração vai ser menor do que o esperado. Porém, o custo fiscal vai ser maior do que o previsto. Isso faz sentido para vocês? Como é que o mercado vê isso, Jason? Depende um pouco, porque nós tínhamos grandes expectativas ali em relação à questão fiscal, estou falando no geral. O mercado, sim, ele tinha um peso muito grande na questão fiscal, de que esse atropelo da questão fiscal poderia ultrapassar R$1 trilhão de déficit primário, mas, ao mesmo tempo, lá atrás, quando nós estávamos no auge da crise, eu, pelo menos, evitei, como analista, como economista, eu evitei gerar projeções, porque não havia condições de se fazer projeções. E quem se atreveu naquele momento a tentar fazer projeções, fatalmente acabou errando, inclusive com a projeção mais otimista daquele momento. Porque nós estávamos em meia pandemia, ou seja, o informacional era muito pequeno, não se tinha condições de se entender o que seria o futuro. Então, aquelas projeções fatalistas, que chegaram a 20% de queda do PIB e agora já estão na faixa de 5% da queda do PIB, elas se desfizeram e agora estão indo mais para a realidade dos dados. Então, nós temos aí indicadores mais recentes de atividade econômica que vieram concisamente com alta. Teremos essa semana, inclusive, vendas ao varejo, que deve concisamente também apresentar uma melhora. Obviamente, tudo isso vem de uma base deprimida, não significa necessariamente que é tudo uma maravilha. Mas a questão fiscal, nós, pelo menos aqui, já projetávamos um cenário que contava com, desde que os programas de auxílio terminassem nas datas previstas, até com cenários possíveis para manutenção em diversos valores desses projetos até o final do ano. Eu acredito que o mercado também tenha feito essa parte de cenarização. Era importante fazer, porque tudo isso levava em consideração que estamos no Brasil, nem o passado é certo, então, de certa maneira, temos que adequar essa realidade. E na realidade que está sendo adequada agora, com a possibilidade de extensão dos planos fiscais, dos planos de auxílio, que principalmente agora, esses de R$300, vai se trabalhar com uma média de R$400 no ano, e aí já se tem uma perspectiva do que efetivamente vai ser o número no final. Então, não foge muito. Talvez o FMI, que estava também muito fatalista em relação ao Brasil, não tivesse a mesma previsão, pelo menos a mesma assertividade que os analistas brasileiros tiveram. Então, naturalmente, com a pandemia, você tem um efeito econômico bastante grande, não é? Que o governo conseguiu, dentro de toda aquela confusão que foi esse início da pandemia no primeiro semestre, né? Com a mudança da polarização política de temas anteriores, mais culturais, ou a tentativa de se polarizar o país nesse sentido, e depois, em seguida, a politização do que fazer em relação à pandemia, a questão abrir ou não abrir a economia, não é? De certa maneira, esses impasses também tiveram algum impacto. Agora, entre mortos e feridos, literalmente, né, em pessoas, em setores econômicos, o país demonstra se recuperar com menos danos, não é? Entretanto, isso vai depender
justamente do sistema político conseguir se engajar nessas medidas complementares para aproveitar esse momento, para justamente suavizar a pressão por gastos, sobretudo vindo de setores mais vulneráveis da sociedade, para que sejam garantidas condições de vida mínimas, ou eu não diria nem condições de vida, mas talvez um piso aí para que as pessoas possam empreender, não é? Possam disputar seu espaço na mobilidade social numa situação mais desfavorável do que estava colocada antes da pandemia, né? Então você tem, na verdade, resgates de modo geral, demandas em geral por resgate, né? Você tem de empresas, você tem de instituições financeiras, você tem de entes federados e você tem de pessoas e dos trabalhadores, né? Então, o Brasil conseguiu, por uma convergência do que Maquiavel chamou, né, de virtude, não ser tão afetado do ponto de vista dos efeitos econômicos. Mas, por um lado, criar condições para que a economia como um todo se recupere vai ser muito importante. E nessa conta, de um lado, o respeito às regras fiscais, a negociação em torno delas, mas no sentido de protegê-las, como é o esforço que vem sendo feito pelo governo e pela nova base governista, que, enfim, o presidente Jair Bolsonaro aceitou construir, não é? Mas, por outro, também prestando atenção nesses elementos importantes, porque, de fato, são as pessoas que fazem a roda da economia girar. A criatividade, o empreendedorismo, a inteligência, o preparo, não é? E isso aí vai ser importante também no próximo período, como parte do capital que o país vai dispor para a sua recuperação. Agora, Leopoldo, já aproveito a deixa e te pergunto, é possível que o governo não consiga manter os vetos ao marco do saneamento? Assim, a tendência hoje é não manter, né? A posição hoje é desfavorável, por isso o governo tem insistido em pactuar, em pedir, até como aconteceu essa semana, para que essa análise fosse mais uma vez adiada. Isso, por um lado, é ruim no ponto de vista do tempo em que o mercado espera ter mais segurança jurídica para investir. Mas, por outro lado, no lado político, isso aí pode ser interessante porque dá tempo para o governo que tem interesse em manter o veto, ou pelo menos reduzir o tempo em que esses contratos com a administração pública pudessem ser prorrogados, em vez de 30 para 20 anos, né? Está no radar. Então, o adiamento, ele, de certa maneira, favorece que o governo consiga amarrar melhor esses pontos, né? O governo tem adotado, junto com os líderes partidários e a cúpula do Congresso, um método em que se define quais são os métodos que vão ser pautados e o que acontece com eles, né? Então, esse adiamento, ele traz a esperança de que esses vetos possam ser mantidos. Jason, como é que essa questão dos vetos ao marco do saneamento impactam o mercado? Como é que o mercado enxerga isso? Ele não vê muito positivamente. Primeiro que vê que houve um tropeço do governo ali, no sentido de tentar ceder algumas coisas para ganhar outras, mas aquilo que ele cedia exatamente tirava o sentido do marco do saneamento. O marco do saneamento sem os vetos, com o tempo em que os entes estatais podem se manter nesses contratos, inviabiliza uma parcela significativa daqueles que têm o viés mais estatista. E esse acho que é um dos maiores problemas que a gente tem no curto prazo, porque esse viés estatista de governadores, muitas vezes prefeitos, continua não dando condições para que o mais importante para isso tudo, seja o investimento no saneamento, consiga efetivamente seguir em diante. E o marco, ele não é só uma questão conectada ao saneamento, ele é um precedente importante para os investimentos de infraestrutura no Brasil. Precisa-se ter esse precedente importante, porque nós já tivemos um precedente muito ruim, que foi em 2012, quando se rasgou os contratos do setor elétrico. Os investidores estrangeiros sofreram muito. A partir de 2015, quando nós tivemos, inclusive faz aniversário hoje, o dia que o Brasil perdeu o investment grade, se tornou junk, em 2015, foi a oportunidade que os estrangeiros tiveram para dilapidar e sair do Brasil de maneira bastante acelerada. Então, isso é importante, que os vetos sejam mantidos, que o governo tente ter o negocial suficiente, por isso que eu falei que esse apaziguamento, as reformas, isso não é nada certo no Brasil. O governo, de certa maneira, precisa tentar avançar de modo a que, vamos dizer assim, os penduricalhos nos projetos
tornem os projetos inviáveis. E um deles que torna o projeto de saneamento é esse. Porque se todos adotarem a manutenção dos seus contratos por um período relativamente longo, mesmo em detrimento da população, que é a que mais precisa agora, porque cada um real de investimento em saneamento são R$4 a menos de investimento em saúde, ou seja, não que seja que vão tirar investimento em saúde, mas você necessita R$4 a menos de investimento em saúde, só com R$1 de investimento em saneamento. O povo que mais precisa pode acabar sendo mais afetado exatamente por uma questão de preciosismo estatista. Agora, o ministro da Economia, Paulo Guedes, venceu a disputa com as alas gestadoras do governo e também do Congresso sobre o projeto de orçamento para 2021, que mantém o teto de gastos. Leopoldo, na sua visão, isso vai ser sustentável? Isso é sustentável? Olha, Melina, quando o presidente Jair Bolsonaro decidiu pôr em segundo plano a ala ideológica do governo para experimentar um acordo com o sistema político, que foi quando entrou em cena com mais força aí o Centrão nessa coalizão governista, já existiu uma pressão, tanto pelos efeitos da pandemia, quanto pela proximidade da eleição deste ano e a tensão do clima político anterior a esse acordo, né, que levantava dúvidas como seria a sucessão presidencial em 2022, então muita coisa política foi antecipada. Né? Então, uma pressão sobre o gasto público ela já começou ali. Esse acordo, inclusive com a participação dos militares como fiadores, já continha uma pressão expansionista, certo? Mas, felizmente, setores do centro, esses setores do centro que aderiram ao governo do presidente Bolsonaro, eles também concordaram aí, depois de algumas situações de diálogo com a equipe econômica, com o ministro Paulo Guedes, considerar esses elementos caros das regras fiscais, do respeito à reforma que foi o novo regime fiscal em 2016, como parte desse pacto por esse experimento de governabilidade. Né? Então, nesse primeiro momento, o ministro Paulo Guedes venceu com esse desfecho do projeto de lei orçamentária anual enviado ao Congresso no dia 31 de agosto. Mas a tensão continua. Né? Tanto que esse entrevero que ele teve com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sobre quem fala com quem, se o Maia podia falar com a equipe econômica, terminou aí aparentemente com uma decisão para que o secretário de governo, o ministro Luiz Ramos, assuma o seu papel de articulador político, sobre todos os outros interlocutores, é um sintoma. Né? Então, nesse primeiro momento, sim, o ministro Paulo Guedes venceu, mas é preciso ficar vigilante. Entretanto, sabendo que a perspectiva, o ethos da nova base governista, do líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes, Fernando Bezerra no Senado e o Ricardo Barros na Câmara, é de construir uma negociação protegendo as regras fiscais. Certo? Então, isso é o mais importante. Agora, as tensões vão continuar, sobretudo porque há outros interesses políticos em jogo aí. Quem é que vai sentar na cadeira de ministro da Economia, por exemplo, numa eventual reeleição do presidente Jair Bolsonaro? Está longe, mas as condições para esse tipo de disputa política são plantadas no momento presente, sobretudo em situações de crise como as que atravessamos. Né? Então, eu falo, por exemplo, de alas como a do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, né? Algumas alas do Congresso, aí, principalmente de regiões que têm um atraso econômico maior, aí, como a região Nordeste ou Norte. Né? Você vai ver alguns líderes, alguns influentes políticos dessas regiões agindo dentro da coalizão governista no sentido de flexibilizar ou não enrijecer tanto essas regras fiscais. Então, há risco, sim, mas o sentido geral da negociação tem sido de proteger essas bases, ou seja, de encontrar soluções conciliadas com as regras fiscais. Jason, gostaria de complementar essa questão do teto de gastos, trazendo uma visão do mercado? Uma coisa importante que o governo precisa deixar ficar bem claro para o governo é de que qualquer movimento que nós tenhamos no passado recente de ciclo de afrouxamento monetário intenso teve como base o ponto mais importante, que foi exatamente o teto dos gastos, ou seja, o mínimo de previsibilidade fiscal já conseguiu fazer com que o Brasil cortasse os juros de maneira bastante acelerada.
Há discussões se isso ultrapassou um pouco do volume, se ultrapassou da velocidade, isso independe disso. Mas o importante é que a normalização da taxa de juros em níveis inferiores a 10% no longo prazo são muito importantes e só foram possíveis através da adoção de um mínimo de previsibilidade fiscal. Quanto mais previsibilidade fiscal o governo conseguir dar, mais segurança ele vai dar ao investidor, mais ele consegue atrair de volta o investidor estrangeiro e dar maior liquidez ao nosso mercado. Ou seja, para o mercado, sempre que há o sinal do fiscal positivo, como, por exemplo, no próximo ano, a manutenção do teto dos gastos, sempre vai ser observado como negativo. Porque a nossa história é muito recente de se mostrar exatamente o que o descalabro fiscal gera. Ele gera hiperinflação, ele gera recessão, ele gera desemprego e, no fim, ele gera impeachment. Jason, aproveitando, recentemente o presidente Jair Bolsonaro disse que poderia zerar as tarifas de importação para alguns itens da cesta básica, porque ele estaria preocupado com o efeito do aumento de preços desses alimentos. Como é que você vê essa questão? O importante, acima de tudo, é não começar a tomar atitudes atropeladas por conta de uma inflação que já era relativamente previsível. Alimentos, do câmbio, tudo isso tem influenciado, de certa maneira, a inflação brasileira, que não tem se expressado diretamente no IPCA, como foi o IPCA de hoje, que veio com uma alta de 0,24%, mas que não está sendo acompanhado por outros índices de inflação, que tem basicamente vindo o dobro disso, os índices ao varejo. Quando se começa a se falar de retirada de impostos, é importante se notar o seguinte: essas retiradas de impostos elas tinham que vir dentro de um escopo de maior amplitude. Nós temos que estar começando a pensar nesse tipo de coisa no escopo de uma reforma tributária. Se é algo temporário, tem que se imaginar também como é que se vai compensar a retirada desses impostos, porque tem um impacto fiscal. Mas não só isso, é saber se a retirada dos impostos efetivamente vai impactar o preço final. Porque nós já tiramos impostos no passado e o preço demorou a baixar. E talvez nós tenhamos um impacto sazonal de curto prazo que não seja resolvido suficientemente com a redução de impostos. E não é um imposto, óbvio que é um imposto que encarece no Brasil, mas ele encarece na estrutura e não na conjuntura. E o problema que nós estamos passando agora é um problema conjuntural de preço. Tem a ver com o câmbio, tem a ver com o real desvalorizado, facilitando a compra do estrangeiro, do produto brasileiro, que está barato para esse produtor, dos preços internacionais das commodities, que também tem se acelerado de certa maneira, demanda da China. E aí que no Brasil nós temos o outro lado, produtos importados sofrem pelo câmbio também desvalorizado. Essa desvalorização acelerada afeta produtos industriais, produtos eletrônicos, produtos manufaturados aqui no Brasil. Então, não é uma coisa tão simples e não vai resolver o problema. É muito melhor começar a se discutir a questão da desoneração de itens da cesta básica de maneira permanente dentro de um escopo de reforma do que efetivamente tentar fazer alguma coisa de curto prazo que pode ter um resultado que não seja exatamente positivo. Então, é importante se notar isso. Tudo bem, haja uma preocupação, mas quando o governo começa a citar, pedir para os supermercados segurarem margem, sendo que, na verdade, nós já sabemos, historicamente, desde do início do ano, nós já tivemos uma desvalorização do real que chegou a 46%, está na faixa de 35% agora. Isso já tem levado a um achatamento muito intenso de margem dos produtores e querer jogar no colo dos produtores, dos supermercados, esse tipo de coisa, a culpa de uma questão que na verdade, de certa maneira, já perdeu o controle, é muito difícil. E começar a falar de segurar preço, começa a lembrar de tabelar preço, lembra Sarney, lembra hiperinflação e lembra todos os países que tentaram tabelar e o resultado é sempre o mesmo. Leopoldo, gostaria de te ouvir sobre isso também. Seria mais uma tentação populista do presidente? Eu acho que tentações populistas elas vão aparecer o tempo inteiro, né? O populismo ele é o quê? Ele é resultante do divórcio entre as pessoas e o sistema político. É disso que se trata o populismo desde que ele existe, né? Assim, do ponto de vista de ter sido conceituado como tal. Então, numa sociedade onde você tem abismos muito grandes, naturalmente você vai ter um terreno fértil para o populismo. Nesse caso, a gente tem uma pressão sobre justamente esses setores da sociedade que acabaram tendo uma mobilidade social para baixo
que seria o resultado direto aí da pandemia, contido pelo auxílio emergencial, principalmente, né? Que já vai perder metade do seu valor aí até o final do ano, como uma questão essencial, porque senão, de fato, não haveria mais como sustentar os parâmetros fiscais como o Brasil conheceu de um tempo para cá, né? Só que acho que o presidente se comportou até de uma maneira inesperada e até interessante, porque assim, tem traumas e traumas, né? A gente tem que olhar a história acontecendo no momento em que ela se dá. Por exemplo, ele pediu, não é, como tentando fazer concessões, como ele vem tentando fazer desde o início, desde que assumiu Paulo Guedes como nomeou, entre aspas, Paulo Guedes como seu posto Ipiranga, ele vem tentando fugir dessas tentações intervencionistas, de tabelamento, de interferência direta em preço. Então, acho que ele fez uma recomendação aí aos setores supermercadistas, no caso, que, em si, eu não vejo como uma saída aí do caminho, né? Ele fez um apelo, ele fez uma proposta de negociação direta, está tendo reforma tributária, o governo está discutindo desoneração de folha, tributo digital, um conjunto de coisas que, como o Jason falou aí, estão na ordem do dia e de maneira conectada, né? Então, acho que ele faz esse alerta como nesse sentido para se considerar esse elemento aí da segurança alimentar desses setores que dependem da cesta básica e estão pressionados nesse momento, né? Mas acho que é isso. O central é o país ter clareza do momento reformista em que vive. Se é um momento reformista, então é o momento de se negociar questões de maneira estrutural. E negociação de maneira estrutural é por dentro dessas reformas constitucionais que foram encaminhadas no Congresso, é por dentro desses marcos regulatórios, são 7, né, cabotagem, setor elétrico, do gás e alguns outros aí que o governo quer aprovar até o final do ano, pelo menos ver avançado aí nas casas em que começaram a tramitar. Então, acho que o importante é não perder esse ponto. O momento é um momento reformista, nunca foi tão oportuno na história recente aproveitar esta oportunidade de implementar reformas estruturais e, portanto, é interessante para o país, se quiser manter o debate neste sentido, trazer as diversas questões para a discussão dentro do processo das reformas. Tá certo. Agora, para finalizar a nossa conversa, a gente tem ainda uma agenda política bastante agitada até o fim do ano. Quais reformas vocês acreditam que vão ser aprovadas ainda nesse ano e como é que as eleições municipais podem impactar nisso? Eu vejo, acho que um dos pontos importantes agora, em termos de reforma, é mais o desenho para tentar se aprovar as reformas no próximo ano do que tentar se aprovar neste ano. Ainda que haja um ímpeto, eu acho que existe uma dificuldade de se colocar, por exemplo, reformas que ainda não estão sequer prontas. Ou seja, há a discussão da reforma tributária, mas ela em si não entrou na pauta. Não existe um projeto único de reforma tributária. Reforma administrativa também ainda está em discussão. Lembrando que nós já estamos em setembro. Ou seja, nós temos agora menos de 4 meses até o fim do ano, considerando que o último mês é bastante complicado em termos políticos. Então, eu preferiria que o governo já sinalizasse que as reformas necessárias iriam para o próximo ano, já dispensando qualquer intenção de rompante fiscal negativo e pensando já numa aprovação ali na faixa do primeiro ao segundo trimestre. Já seria bom o suficiente, já daria segurança ao mercado. Não precisamos das reformas agora, e talvez assim nós gostaríamos da reforma ideal, vamos tentar a melhor reforma possível, mas que seja votada da maneira correta, para não acontecer, por exemplo, o que está acontecendo com o marco do saneamento. Tem vetos no meio do caminho que sejam definidores do que pode acabar com uma reforma inteira somente em adendos. Perfeito. Leopoldo? Isso, eu acho que o Jason foi ao ponto, né? Exatamente isso. Eu acho que o governo, ele seria de bom tom ele conseguir, agora que montou essa base governista, quer dizer, o que estivemos ali na virada de julho para agosto, né? Tivemos esse processo de formação dessa base, rapidamente vimos as reformas voltarem ao radar, né? E agora aí passamos por essa situação, a segunda onda de turbulências
do ministro Paulo Guedes, agora em relação ao orçamento, antes dessa formação da base, com aquela disputa em torno do plano pró-Brasil, né? Eu acho que o país viu muito ali quem tinha mais razão quando saiu o vídeo da reunião ministerial do dia 22, né? Acho que ali o ministro Paulo Guedes dá uma verdadeira aula de gestão pública e condução de crises para outros atores ali do governo. Então, agora seria importante que houvesse, já que tem essa base, lideranças estruturadas, bem posicionadas, que o governo pudesse dizer, junto com o Congresso Nacional, inclusive, qual que é o timing real dessas reformas. O que o investidor pode esperar até dezembro, o que ele pode esperar até março, o que ele pode esperar até o segundo semestre do ano que vem, e o que ele não pode esperar, porque vai ter um novo mapa eleitoral que vai sair das eleições municipais em dezembro, que pode muito bem ser preenchido. Não digo que a oposição vai ganhar, não vejo isso no radar, mas imagino que podem ter atores do próprio centro que sejam vitoriosos, da própria direita que sejam vitoriosos, que prefiram uma outra perspectiva em relação ao gasto público, por exemplo, né? E como é que vai se lidar com isso, né? Então, acho que falta chegar a esse ponto de previsibilidade. Não sei se essa decisão de concentrar a articulação política nas mãos do ministro dos ramos da Secretaria de Governo, embora tenha o aval do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, ela vai conseguir ser clara nesse sentido, né? Talvez, se o Supremo autorizar a reeleição tanto do Maia quanto do Alcolumbre, isso dê mais segurança ao investidor, porque são dois personagens que, aos trancos e barrancos aí nesses últimos 2 anos, se mostraram aí reformistas e comprometidos com, que eu diria, uma hegemonia de centro-direita sobre a pauta econômica que garante essa retaguarda mais liberal, né? Então, acho que falta isso sim. Concordo bem com o Jason. Acho que com esse sinal a gente poderia também ajudar, o governo ajudaria bastante o Brasil a engatilhar essa retomada de uma maneira mais previsível. Tá certo, gente. Muitíssimo obrigada pela conversa, pela entrevista de hoje. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite, Belina. Obrigado, Jason. Até mais. Até. Tchau, tchau, gente.